Olá, amantes da ciência, hoje trazemos para você um desafio extraordinário. 50 perguntas de ciências naturais sem alternativas, pensadas para realmente testar seus conhecimentos. Não se preocupe se errar, cada erro é uma oportunidade para aprender algo novo. Está pronto? Vamos começar! Como se chama o processo que os cientistas utilizam para investigar fenômenos e comprovar suas ideias? Método científico. Qual é a unidade básica da vida? A célula. Qual é o primeiro passo do método científico? A observação. Como se chama tudo que tem massa e ocupa espaço? Matéria. Como se chama a energia armazenada em um objeto? Energia potencial. Como se chamam essas formações minerais que pendem do teto das cavernas? Estalactites. Que processo permite às plantas converterem luz em energia química? A fotossíntese. Como se chama a capacidade de um material de ser esticado em fios finos sem se romper? Ductilidade. Qual processo permite a passagem da água através de uma membrana semipermeável? A osmose. Qual que é a unidade básica da matéria? O átomo. Qual elemento é o principal componente dos compostos orgânicos? O carbono. Qual processo separa uma mistura de líquidos com base em seus diferentes pontos de ebulição? A destilação. Quem formulou as leis do movimento e da gravitação universal? Isaac Newton. Qual partícula subatômica não tem carga elétrica e está presente no núcleo? O nêutron. Como são chamados os átomos de um mesmo elemento com diferente número de nêutrons? Isótopos. Qual princípio físico explica por que os navios flutuam? O princípio de Arquimedes. Qual escala moderna mede a magnitude de um terremoto com base na energia total liberada? A escala de magnitude de momento. Como se chama o ponto exato no subsolo onde se origina um terremoto? Hipocentro. Como se chama o processo de desgaste e transporte das rochas pelo vento ou pela água? Erosão.
Como se chama a zona da atmosfera onde ocorre o clima? Troposfera. Qual é o nome desta máquina Simbus? É uma polia. Qual é a partícula portadora de todas as formas de radiação eletromagnética? O fóton. Que ligação une os aminoácidos em uma proteína? A ligação peptídica. Como se chama uma mistura em que dá para ver os componentes? Mistura heterogênea. Como chamamos uma reação química que absorve energia? Endotérmica. Qual que é a unidade de medida da força no sistema internacional? O Newton. Qual é a estrela mais próxima da Terra, excluindo o Sol? Próxima Centauri. Como se chama a mudança de direção de uma onda ao passar de um meio para outro? Refração. Qual cor da luz visível tem o comprimento de onda mais curto? O violeta. Qual base nitrogenada é exclusiva do RNA e substitui a timina do DNA? A uracila. Como se chama este instrumento de laboratório? É um tubo de ensaio. Que tipo de relação simbiótica ocorre quando um organismo vive às custas de outro causando-lhe dano? Parasitismo. Como se chama a camada rígida mais externa da Terra, que compreende a crosta e o manto superior? Litosfera. O que este símbolo indica? Risco biológico. Como se chama o processo pelo qual os organismos mantêm seu equilíbrio interno? Homeostase. Como se chama o resto preservado de um organismo antigo em uma rocha? Fóssil. Como se chama a energia que um objeto tem devido ao seu movimento? Energia cinética. Como se chama o instrumento que mede a umidade do ar? Higrômetro. Qual organela celular é conhecida como a central energética da célula por produzir ATP? A mitocôndria.
Que nome recebe o magma quando sai para a superfície de um vulcão? Lava. Como se chama a mudança de estado sólido para líquido? Fusão. Qual lei diz que a energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma? Lei da conservação da energia. Que tipo de reprodução não requer dois progenitores? A reprodução assexuada. Como se chama o conjunto de seres vivos que habitam em um lugar e as relações que estabelecem entre eles e seu meio físico? Ecossistema. O que pode ser determinado contando esses anéis no tronco de uma árvore? Sua idade? Qual que é a unidade básica da herança? Ninguém, né? Qual é a porcentagem aproximada da superfície terrestre que está coberta por água? 71%. Qual que é a cor das estrelas mais quentes do universo? Azul? Quais são os dois metais que compõem principalmente o núcleo da Terra? Ferro e níquel. Qual corpo celeste do Sistema Solar deixou de ser considerado um planeta em 2006? Plutão. E agora a pergunta bônus. Esta ilustração do Sistema Solar tem um erro que só os mais atentos vão perceber? Escreva nos comentários se você conseguiu descobrir o que está fora do lugar. Vamos ler e dar coração para as respostas corretas. Obrigado por nos acompanhar nessa dose de cultura. Lembre-se de nos seguir se quiser aprender algo novo em cada vídeo. Até breve!